Gente conectando gente no ar e hoje eu tô aqui com meu ilustre convidado, Fernando Balbino. Bem-vindo aí, Fernando. Obrigado, Michel. Puxa, Obrigado pelo convite. você que está aí nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo no Spotify, seja muito bem-vindo à missão do Gente Conectando Gente. É levar histórias reais de pessoas que do zero chegaram a cargos de liderança e não vai ser diferente hoje. Hoje aqui o Fernando tem uma história muito interessante. Se você é operador de call center, trabalha no telemarketing, fica aqui e ouve essa história, porque é mais uma história de uma pessoa que cresceu, se desenvolveu no telemarketing. É sim uma opção telemarketing para você se desenvolver profissionalmente e chegar em grandes cargos de liderança. E a gente vai ouvir aqui a história do Fernando, né, Fernando? Com certeza. O Vamos Balbino. lá, Eu chamo o Fernando de Balbino, que é o sobrenome dele. Cara, eu vi a sua história. Tudo começou na Dedic, né? Foi isso. Você era o que lá na Dedic? Isso começou lá em 2004, foi o meu primeiro emprego. Eu comecei como operador de telemarketing. Operador de telemarketing. Atendia a central de energia da Bandeirante Energia. Caramba, cara. Olha que louco. O cara que saiu da central de atendimento lá em 2004, hoje ocupa cargos gerenciais, cargos de liderança em grandes empresas. Hoje a empresa que você está tem mais de 87 mil funcionários, né? Exatamente. Mas aqui a ideia do canal é contar um pouco como que foi você entrar na Dedic, por exemplo. O primeiro passo para quem está procurando emprego hoje para conseguir o primeiro trabalho. Como é que foi lá no call center? Porque hoje em dia o call center é uma boa porta de entrada, né? Com certeza. Nessa época era um pouco mais difícil que hoje, né? Você buscar as vagas. Não você ia em alguns locais presenciais, eu não vou me recordar do nome agora, mas tinha um lugar que você ia para buscar emprego lá no centro de São Paulo. Cheguei aí em alguns lugares assim. E aí enviando currículo físico, né? Era uma época diferente, lá em 2004. Hoje eu tenho várias plataformas do LinkedIn, Group, várias coisas, tudo online, né? Então, na época, para mim era uma novidade, né? Nunca tinha trabalhado e muito menos conhecia o contact center. Então, me inscrevi, me chamaram para um papo. Você foi lá entregar o currículo na porta lá Sim, na recepção da empresa. Entreguei na porta. E aí me chamaram para um papo e, assim, uma roda de conversa com várias pessoas. Uhum. E aí, sim, foi desenvolvendo a entrevista. Você nem tinha feito faculdade ainda, né? Não tinha feito faculdade. Na verdade, eu tinha acabado de ser liberado do Exército, né, da dispensa. Porque até os 19 anos, naquela época, pelo menos, não era todo mundo contratado. Então, você esperava ser liberado e aí você podia procurar emprego. Verdade, eu não lembrava disso. Você tinha que ser reservista logo, o quanto antes, para você conseguir. Com 18 anos eu não estava conseguindo. Porque as empresas não te contratam, porque você pode sair do Exército. Isso existe ainda, será? Eu não sei. Não sei. Nunca mais ouvi falar disso. E aí, foi na Dedic que você, lá na operação, atendendo a rede Bandeirantes, você tomou a decisão de qual curso que ia fazer na faculdade ali? Ou na verdade, foi também uma decisão difícil, né? Na verdade, não foi. Eu comecei atendendo ali, eu comecei a gostar de resolver o problema. E eu fui me interessando, falar, poxa, mas tem um colega do meu lado que ele tem um outro acesso no sistema, porque ele já está no nível 2, no nível 3. Como é que eu faço para ter o acesso que ele tem? Porque ele resolve mais rápido. Ele é de uma outra célula do atendimento. Aí comecei a me interessar. Aí fui conhecendo as pessoas, trocando essa ideia, aí comecei a ajudar nessa outra operação. É mesmo, eu também, meu primeiro começo também foi em call center, e eu lembro disso, que tem uns níveis lá, né? Enquanto o nível 1, cara, você não consegue resolver muita coisa, é só a entrada. Sim. E aí a gana que a gente tem é, quero resolver isso logo. Quer ir aprendendo para poder. E aí você vai dentro da central. E você conseguiu ir crescendo dentro da central? Eu cheguei aí para essa segunda célula para ajudar ali, com um pouco mais de autonomia ali, conhecendo mais o sistema, porque você tinha que ter domínio sistêmico, né? Senão não liberava os acessos ali para você poder resolver algumas questões. Então eu me interessei, fui aprendendo, fui atrás e eu consegui começar a ajudar. E aí eu fiquei acho que 5 meses e meio no atendimento e aí surgiu um processo interno. E aí, na época, eu não tinha decidido exatamente a faculdade, mas tinha. Porque eu estava prestando vestibular, né, na USP, na época, para sistemas de informação. Então, eu estava meio inclinado à informática. Já estava indo para o caminho de tecnologia. E aí, nesse mesmo período, eu participei do processo interno para a área de informações gerenciais, que era uma área de dados ali. E aí, passei nesse processo. Cara, aí foi aí o seu começo já na área de planejamento.
Era Foi uma lá, área... lá na Dedic. Era uma área de planejamento e EMAS, que eles chamavam na época, né? Que era a área de dados. Então eu fui para a EMAS, cuidar de relatórios e um pouquinho de faturamento ali, mas mais relatórios. Putz, olha que legal. Então, quem trabalha no call center, né, tem a chance de observar o movimento, porque muita Sem gente dúvida. hoje encara o call center como um bico, né? É verdade. Tanto os jovens como até as senhoras, as pessoas mais velhas que estão ali, até aposentados, que hoje também é uma Sim, opção ali, sem dúvida. para não ficar parado, mas tem um caminho ali, né? Então, se você ficar atento, você consegue crescer dentro, como você fez. Tem oportunidades de carreiras gigantescas dentro do contact center, né? Você vê empresas de contact center aí que vão desde 3 mil funcionários a 60 mil funcionários. Oportunidade de carreira quer dizer, você pode ganhar dinheiro, viver bem, sustentar sua família, começando ali na central de atendimento. E aí você migrou da PA, você já foi lá para o escritório de MAS dentro da Dedic, e aí chegou como essa oportunidade de ir depois, é que você foi para Teleperformance, é isso? Foi. Eu estudo meus convidados, olha só. Muito bom. Eu trabalhei 2 anos ali na Dedic, né? E aí um gestor que trabalhava lá comigo foi para essa outra empresa, que era a Teleperformance, onde a gente se conheceu. O famoso network. E aí me fez esse convite para trabalhar lá. Eu participei do processo. E aí foi uma questão engraçada, né? Na época, o gestor dele falou para mim assim, ó, a gente tem uma vaga, mas você não está cursando faculdade. Eu acabei não passando no processo lá da USP, foi até a segunda fase. E ele falou, preciso que você esteja cursando faculdade para a gente conseguir te contratar. E aí foi algo que meio que me empurrou ali, aí atrás me matricular na faculdade de Ciência da Computação. Por isso que eu já estava inclinado aí por esse caminho. Aí eu me matriculei e falei, ó, agora eu estou cursando faculdade, eles me contrataram. Então foi algo que me ajudou, né? E você entrou em que cargo lá? Entrei como analista de EMAS também. Analista Numa de MAS. oportunidade um pouco melhor, mas ainda era analista de EMAS. Porque dentro da área de planejamento, o primeiro passo é Control Desk, é isso? Sim. Ou é assistente? Você tem uma carreira ali que normalmente você começa com Control Desk, né? Que você ajuda ali a monitorar o tempo real. E aí você vai crescendo para assistente, analista. Eu vim do outro pedaço, que é a área de dados. E aí mais para frente eu migrei para planejamento. Ou seja, quem está hoje lá na PA trabalhando e quer crescer dentro do call center, se ele resolver ir para a área de planejamento, o primeiro passo é ver os requisitos que ele tem que ter para se tornar um Control Desk. Sem dúvida, sem dúvida. Esse nome Control Desk ainda é ainda é muito usado e muito forte. Tá. Um dos requisitos básicos é você ter um leve domínio ali com o Excel, né? Não precisa ter nada avançado, você pode ir aprendendo. Mas se você souber manusear um pouco o Excel, fazer algumas fórmulas básicas, já é um grande passo. Então, quando tem um processo hoje, nas empresas que eu trabalhei, que a gente vai selecionar o Control Desk, a gente olha muito isso, né? Ele tem um leve domínio ali da ferramenta de Excel, pô, legal. Ele tem um raciocínio lógico, a pessoa tem um raciocínio lógico. Perfeito. O resto a gente vai ensinar, a pessoa vai poder aprender. Então a gente dá oportunidade mesmo para a pessoa sair da PA e aprender o que é o planejamento, o que são indicadores, o que ele vai controlar, o que ele vai conseguir ajudar ali a operação no dia a dia, o cliente na ponta. Entendi. E aí você lá já na Teleperformance ficou quanto tempo lá como analista? Lá você cresceu, né? Saiu de analista. Lá eu te conheci, você já estava com cargo de liderança. Foi. Lá, né? Eu fui de analista a gerente. Saí de lá, estava gerente. Foram 11 anos. 11 anos lá. 11 anos, mais Agora, peraí. Como que foi a sua... Para você, porque até então você tinha trabalhado na PA, foi como analista de EMAS lá na Dedic, depois analista de EMAS lá na Teleperformance. Como que foi essa trilha para você sair de analista para ser... Qual o primeiro cargo de supervisão? Supervisor? Coordenador. Coordenador. Participou de um processo? Como é que foi Na isso? verdade, eu comecei a querer aprender planejamento, porque eu já estava me desenvolvendo ali em EMAS dentro da Teleperformance há uns 2 anos, e aí eu comecei a me interessar muito por planejamento. E como naquela época era uma única área, tinha só separação de função, eu falei, poxa, minha oportunidade está aqui. Estou com as pessoas do meu lado que fazem planejamento. Vou sentar, vou ficar aqui um pouquinho depois do horário para aprender, vou esperar uma hora vaga ali para sentar do lado da pessoa e começar a aprender. E aí eu comecei a aprender planejamento e executar planejamento. E aí, nesse caminho, algumas pessoas foram sendo promovidas na empresa, outras saíram para outras oportunidades e foram abrindo vagas.
E aí eu assumi uma função de coordenação de dados, que era o MAS, e planejamento, que era um híbrido ali de um grande cliente que a gente tinha lá na época. Então a oportunidade acabou aparecendo e aí eu acabei meio que pilotando ali, vamos dizer assim, né? Foi um teste ali, vamos ver se dá certo. E aí deu super certo e aí eu fui promovido para esse cargo. Não foi nenhum processo em si, foi a oportunidade que foi aparecendo mesmo. E como que você fez para desenvolver os seus skills de liderança? Ou para você já é uma coisa natural? Como é que é isso? Eu não sei te dizer se é uma coisa natural. Essa pergunta ela é bem interessante. Eu vejo que para cada um funciona de um jeito, né? Tem gente que gosta de fazer cursos, tem gente que ouve muito. Como que eu fui desenvolvendo o meu skill de liderança? Respondendo a pergunta. Eu acho que foram dois grandes fatores. Eu fui aprendendo com outros líderes. Então, uma coisa que eu tenho muito são referências. E aquela verdade, né? Assim, a gente aprende o que fazer e também aprende o que não é tão legal. Poxa, é normal, né? Às vezes o líder vai dar uma escorregada, vai agir de uma maneira não tão bacana, às vezes ele vai se desculpar, falar, putz, esse caminho aqui não conquista as pessoas, mas aquele caminho ali conquista, porque me conquistou. Então eu tenho grandes referências na carreira que me trouxeram coisas que me brilharam os olhos. Falar, poxa, ser líder é aquilo. Então, eu me espelhei muito Pelo em exemplo, muitos líderes, observando. pelo exemplo. E uma outra coisa que é curiosa, que para mim sempre funcionou muito, é a leitura. Eu li muitos livros de liderança. Não é clichê, não. É uma coisa que mais me agrada ali é aprender com leituras. Livros que trazem ali exemplos práticos de grandes líderes, como é que eles lidaram com situações, o que eles faziam, o que eles não faziam. E aí eu estudei muito nesse sentido, de ler mesmo livros renomados, alguns outros não tanto, e pelo exemplo. Acho que foram essas duas grandes coisas que eu me desenvolvi. E funcionou, né? Porque você já está no cargo de liderança, então, há mais de 10 anos. Se a gente for para pensar, uns 15 anos já. Sim, tem um bom tempo. Eu nem fiz essa conta, mas acho que é isso. Porque É isso mesmo. você 15, ficou 11 16 anos lá. assim. Agora, leitura para você sempre foi uma coisa tranquila ou você teve que criar esse hábito? Nunca foi. Foi sempre uma dificuldade para mim. Eu tive que criar o hábito. Até Tá hoje. vendo? É legal você falar isso porque a gente fala assim, eu não gosto de ler, eu não preciso ler, né? Se eu leio, eu durmo. Mas pra gente crescer, a gente tem que enfrentar alguns... Tem que ler. Não era uma coisa natural para mim. Até hoje ainda é um esforço que eu faço. Eu brinco que às vezes os esforços doem, né? Igual a academia. Você vai lá, se você não sentir dor, é porque não tá dando resultado, né? Tá pegando peso muito leve, tá fazendo exercício errado. Se tá doendo é porque vai crescer. Então, assim, não é a minha zona de conforto sentar e ler um livro. É muito mais fácil hoje em dia você ligar a TV, você tem lá streaming, você tem um monte de opção. É muito mais confortável, a famosa zona de conforto. Mas a leitura é importante, sim. Para mim, foi algo que formou minha carreira em gestão. E eu vejo que hoje é algo que está cada vez mais raro, né? Está se perdendo. Porque a gente tem muito acesso ali, né? Vai na IA, vai no ChatGPT, consulta, pede um resumo. Então, assim, mas é importante. É importante, né? Audiobook você curte? Eu nunca usei audiobook. Eu não consegui me conectar. Eu achei a ideia interessante, mas acabei nunca usando, de fato. Assim, eu já tentei, para falar a verdade. Eu prefiro pegar um vídeo de um tema, por exemplo, no YouTube da vida, um tema tal, tem vídeos legais ali que contam a história, que resumem, eu prefiro. Audiobook eu nunca testei. Não tenho preconceito, mas nunca testei. E aí, então, chegamos no cargo de coordenação. Sim. Essa foi até agora, você contou como chegou aí. Como coordenador, depois o próximo passo foi, dentro dessa mesma empresa, foi já ter coordenador 1, 2, 3, ou é de coordenador já vai para gerência? Não. Tinha alguns grades, né, que você vai crescendo em níveis salariais, mas na prática era coordenador. O próximo passo seria a gerência, realmente. E você, nesses 11 anos que você ficou lá, se tornou gerente e você concorreu com outros gerentes para esse cargo? Ou foi um convite que chegou para você? Como que foi isso? Eu diria que foi acho que mais um convite, sim. Foi uma outra oportunidade que apareceu na época de um outro líder que eu me espelho muito também. Na época que ele chegou, tinha saído muita gente das lideranças, né? Foi até engraçado, assim, porque tinha acabado de... Acho que na época tinham 4 coordenadores, ou eram 5, eu não me recordo, e eu era um deles. Só que praticamente todos tinham saído. Um recebeu uma oportunidade, o outro foi mudar de carreira, e cada um com a sua particularidade. Certo. E aí eu fiquei sozinho.
E aí foram crescendo outras pessoas internas, porque a empresa dava muita oportunidade interna. Então a gente trouxe outros analistas para cargos de coordenação e eu acabei sendo o mais velho ali, mais antigo na função, né? Acabei sendo o coordenador mais sênior. Ou aí com a chegada desse novo gerente geral, esse novo líder, ele foi encaixando novamente o cenário da área e ele precisava de uma peça ali, de um apoio mais direto com ele. Precisava de alguém para fazer uma função mais gerencial. E aí ele me trouxe na época que ele identificou algumas habilidades em mim, que eu já meio que exercia sem perceber, meio que ajudando a galera que tinha acabado de virar coordenador, por boa vontade ali. Fala, poxa, a galera eu gosto muito, trabalhou comigo muito tempo, vou ajudar essa galera que acabou de virar coordenador. Sim. Então eu meio que exercia sem perceber, sem querer talvez, uma função de líder dos coordenadores. Então ele falou, poxa, você já faz uma função parte gerencial. Você só precisa topar o desafio para eu ajudar você a se desenvolver. Nossa, é uma coisa em comum que todo mundo que vem aqui comenta, que sempre antes do cargo chegar, a pessoa já estava executando o cargo. Ou propositalmente, ou inconscientemente. Porque às vezes a pessoa fica assim, não, eu só vou executar quando eu ganhar o... E aí nunca chega, né? Então você precisa já estar naquele papel para o reconhecimento vir. Isso é muito importante dizer. Eu passei muito por isso, esse é um exemplo, tiveram outros, mas hoje em dia, como o mundo é muito dinâmico e é tudo muito rápido, muito conectado, eu acho que as expectativas são diferentes, né? É o que você falou mesmo, poxa, eu quero primeiro o cargo, a promoção, para depois eu começar a fazer. E eu vim de uma escola diferente, eu vim de uma escola que você aprendia ali, como eu citei, às vezes até sem perceber que você já estava fazendo, e aí a oportunidade vinha, era meio que inerente ali. Pô, você já está fazendo, já está ajudando, você já está ali, a oportunidade vai chegar, e chegava. E qual que é até agora aqui eu percebi que tem um movimento na sua vida profissional muito interessante de networking, né? Sim. Então parece que teve sempre alguém ali, um relacionamento, um network que você... Essa habilidade de desenvolver network, de relacionamento com pessoas tal, é algo que você aprendeu nos livros ou você já faz sem perceber? Eu aprendi muito nos livros. Nos livros, né? Eu era uma pessoa muito introspectiva, eu ainda brinco que eu ainda sou um pouco tímido, mas eu aprendi muito com leituras e exemplos ali nas leituras e vendo algumas pessoas fazerem também. Porque eu entendi que ali que o que fazia sentido era essa troca. Teve acho que foi um líder meu, eu confesso que esse eu não vou lembrar quem foi, mas ele me falou uma coisa uma vez que eu fiquei refletindo. Mas ele disse para mim que o teu chefe, na verdade, não era o teu chefe, o teu líder ali. O teu chefe era todo o restante das pessoas. Que amanhã, se você precisar sair da empresa por qualquer motivo que seja, quem vai te indicar, quem vai te fazer uma referência positiva ou negativa são as outras pessoas. O teu chefe ele é temporário, ele está enquanto você está ali, as coisas mudam, a empresa muda. Boa. Mas se você tem um bom relacionamento com os demais, essas pessoas vão te indicar não só porque são legais com você, mas que, poxa, o cara faz um bom trabalho, é uma pessoa do bem, ela vai na bola, entendeu? Ela é parceira, ela me ajuda, ela ajuda as pessoas. E então, eu aprendi muito isso. Não, é legal você falar isso porque eu lembro que você falou, poxa, quando um líder saiu lá da Dedic, foi lá para a TP, então acabou, então essa conexão é que é legal, né? Um novo líder chegou e viu que você já exercia uma liderança ali dentro, te puxou também. Sim, não tem jeito, né? Atitude, né? Atitude, o comportamental fala às vezes mais alto até que o técnico, né? Atitude, comportamental e o relacionamento ali com as pessoas. Porque a gente sabe que no dia a dia tem muita situação difícil, né? Trabalhar não é fácil. Então tem horas que você vai ter que expor problemas, você vai ter que colocar situações, você vai ter que arrumar uma briga ali no bom sentido com alguma área, com alguma pessoa. Mas tem que saber a forma de fazer. Tem formas e formas, né? Você pode chamar a pessoa e combinar antes, alinhar o que vai ser levado. Entendeu? Tem que saber lidar. Se for um cara duro, rígido ali, quando você precisar daqui a um tempo, falar, puxa, aquele cara não era bacana. Nossa, na minha história eu tenho várias pessoas assim que... Acho que até por isso que o canal que chama Gente Conectando Gente, que é uma maneira de falar também de networking, que me salvaram, me puxaram assim, em momentos assim, chave, assim. E eu lembro que lá na Teleperformance, essa pessoa... Eu era terceirizado na Teleperformance. Eu era da DS Tecnologia ainda. Você chegou a pegar essa parte ou não? Peguei. E aí a DS terminou lá o contrato. E aí
fui pro escritório lá da DS, não tinha cliente ainda, para próximo cliente para atender, porque o maior cliente era a Teleperformance. E aí, pô, graças a relacionamento, ao trabalho que eu vinha fazendo, porque também não importava que eu era terceirizado, que eu era prestador de serviço, né? Eu queria era resolver o problema, queria entregar o projeto. E aí uma pessoa que eu menos esperava me ligou e me chamou. Flávia Nascimento. A Flavinha me chamou e falou, pô, quer vir? Falei, claro que quero. Falei, vou te trazer. E aí eu fui trabalhar lá, e aí ainda assim foi com um prestador, fui pela Istmo. Mas foi um momento muito importante. Sou muito grato a ela, porque daí ali eu pude voltar para a TP num outro contexto. Antes eu olhava só tecnologia, daí eu ampliei o meu escopo, né, para olhar implantação, ou seja, as áreas de negócio também. E ali começou todo o desenvolvimento. E também, dali de prestador de serviço a ser internalizado e sair de lá gerente também. Conexões, né, cara? Conexões. Network. E lógico também, o atitudinal, o trabalho, nada substitui isso. Né? O atitudinal é importantíssimo, né? Tem aquela questão, né? Você tá vendo o problema, poxa, mas é um problema da outra área, não fui eu que causei, ninguém pediu para eu resolver, mas você tá vendo o problema. Você pode ajudar a resolver, eu acho que é muito disso, né? Tem um vídeo que eu gosto muito, que é um desenho, não sei se você já teve a oportunidade de ver, que é sobre o incêndio que começa numa empresa aos pouquinhos. O vídeo, depois você procura, chama O Problema Não É Meu. Ah, sim, o problema não é meu. Famosíssimo. Sim, famosíssimo. Ah, mas no final tá todo mundo ajudando a apagar o incêndio porque a empresa tá em chamas. Não, o fogo tá ali, mas não é meu. O fogo tá ali, mas é da outra área. Não tem jeito. É uma coisa só, não tem jeito. E aí chegou, você foi pra... Dali você foi pra G4. Não, fui pra Alma Viva. Pra Alma Viva, Isso. é verdade. Depois, de novo, um network, né? Alma Viva também, um call center, né? Um antigo líder meu da Teleperformance foi pra lá e me fez o convite para trabalhar com ele. Gostou? Gostei. É uma empresa mais prática, né? Eles são mais pragmáticos, né? Tem uma cultura ali italiana de ser muito focado no resultado. Então, acho que eles são menos relacionais, né, do que era a Teleperformance. É uma cultura diferente, mas aprendi muito. Aprendi muito do skill financeiro, que eu não tinha tanto. Eu era muito planejamento ali, dados, né? E na Alma Viva eu me desenvolvi muito, porque eu acompanhava muito a financeira das operações, prestava conta disso semanalmente, para o dono da empresa, inclusive, que é um cara genial, né? Um cara que está aí há anos com a empresa, fez ela crescer muito. Está sempre aqui no Brasil, apesar de ser italiano, um cara que acompanha de fato o negócio ali junto. E me desenvolvi demais nesse sentido. E lá você já foi como gerente? Não, lá eu fui como superintendente de planejamento. Superintendente de planejamento. Isso. E depois de lá, aí sim você foi para G4. Foi para G4S. Que aí é então, outro segmento. Aí chega o momento que depois de mais de 10 anos de carreira, você resolveu sair do call center, que era o que você dominava, para ir para o G4 é segurança, né? Segurança Facilities. Segurança Facilities. Sim, foi isso mesmo. E essa transição, como é que foi isso? Foi a época que eu estava lá na Alma Viva, e aí, de novo, o network, né? Recebi um convite lá, um antigo par, e foi gestor meu depois, estava saindo de lá, e aí eu vi um post dele no Instagram, aí brinquei, né? Falei, poxa, Vini, tá saindo e tal, não sei o quê. Quem que vai pro teu lugar aí? Ele falou, cara, não tem ninguém, inclusive, se você quiser, o convite tá feito, eu já te indico aqui. Falei, poxa, jura? Tal. Ele explicou mais ou menos o que ele fazia. Falei, cara, gostei. Você me indica mesmo? Ele me indicou. Nisso que ele me indicou, eu não me recordava na época, mas tinha outras pessoas trabalhando lá que eu também conhecia, que trabalharam comigo na Teleperformance. E aí essas pessoas começaram também a fazer referência positiva sobre o meu trabalho. Uma chuva de indicações rolou. Inclusive o presidente da empresa. Caramba! O ilustre Sérgio Souza. Ele estava lá na época, né? E aí uma grande amiga minha, que é a Muna também, ela não estava lá, mas ela tinha um contato muito bom com o Sérgio e falou, poxa, o Balbino, era muito bom trabalhar com ele. Gosto muito da Muna. A Muna é sensacional. Gosto muito dela. E ele me ajudou também nesse processo. Não deu tempo de estreitar todo o relacionamento com ela, mas ela é uma pessoa muito boa. E o negócio em si, essa coisa de trocar de negócio, como é que é o planejamento de call center e trocar planejamento? Muda muito? Cara, completamente diferente. Completamente diferente. Mas qual que foi o lado bom, né? Que foi o que me fez acreditar que dava para fazer.
tem algumas habilidades que você adquire que você consegue implementar, né? Organização, controle, projeto, prazo, coisas que parecem simples e básicas, mas que às vezes você chega e não está rodando dessa forma. Então você fala, poxa, se eu vier com esse olhar aqui de ter um relatório que mostra indicador, de ter controle, de ter acompanhamento, uma reunião diária, uma reunião semanal. Então ter uma organização ali de fato, você faz funcionar. Isso é sensacional que você está falando, que vai muito de encontro com o que eu costumo dizer. O call center, depende da área que você trabalha, é uma grande escola, né? Sem dúvida. A gente aprende demais lá. E aí a gente... eu sou de uma época, não sei se ainda isso existe, que o pessoal meio que desmerecia um pouco o call center. E quando eu saí, fui para outros tipos de negócio também, eu vi que tudo aquilo que eu aprendi era super aplicável também nesse outro negócio, nessa outra empresa. Falei, nossa, lá a gente tinha controle assim, 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 aqui não tem. Caramba, e a gente achava lá isso tão bicho feio e aqui nem tem. Yeah. Olha como a gente estava à frente lá, sem saber, né? Exato. E essa habilidade de análise, né, de ser mais crítico, mais criterioso, a habilidade que você adquire dentro do contact center. Quando eu cheguei na G4, não é problema nenhum comentar isso, eu sentava na mesa e tinha um calhamaço assim de papel para assinar um a um, para poder colocar uma pessoa no lugar da outra para cobrir férias todo mês. Eu falei, gente, não pode ser. A gente está em 2018, 2019, não tem como. Então vamos pensar numa outra ideia, vamos criar um processinho aqui online e tal. E aí são ideias que você vê no contact center. Poxa, eu lembro disso lá. No contact center a gente imprimia a folha para fazer a troca de folga das pessoas. Mas aí a gente desenvolveu um Excel automatizado que não precisou mais da folha. Aí alguém entrava online e dava um ok. Poxa, vamos fazer aqui? Vamos. Fizemos, deu certo. Assim, uma experiência que eu trouxe do contact center para um segmento que não tinha nada a ver com contact center. Mas é organização, é processo, é análise, é um pouco disso. Nossa, eu também vivi muito parecido em outra empresa, porque na verdade o call center ele é uma grande consultoria, né? Porque a gente acaba atuando como consultor, atendendo vários clientes ali dentro, e a gente tem que se moldar a cada cliente e tal, entender o processo de cada um. Por isso que eu falo que o profissional de call center é um profissional muito qualificado. Porque ele consegue se moldar em diferentes mercados, tem uma resiliência muito interessante e boas práticas, porque como a gente trabalha, o call center no final é uma grande consultoria, você tem que manjar muito de boas práticas, de agilidade, de documentação, de automatização de processos. E por isso que eu acho que a área de projetos e planejamento ali tem certa similaridade, assim, nesse olhar, né? De tipo, cara, o que a gente pode melhorar aqui? Isso aqui tem que automatizar. Por que é assim? É isso. Por quê, né? Mas por que? Empresa que eu chego e falo, esse aqui é o processo e tal, sabendo chegar, né? A gente depois com o tempo fala, mas por que é assim? Por que a gente não faz assim, assim? Pô. E às vezes coisas pra gente que é tão básico que pra eles muda o jogo, né? Exatamente. O call center é muito dinâmico, né? Então a gente acostuma, a gente acha que aquilo já é natural, né? E aí quando você vai para um outro segmento, você fala, poxa, não é tão natural assim. Aqui lá a gente aprendeu assim, todo mundo fazia assim, ficou meio que automático já. Mas quando você vai para um outro segmento, você fala, poxa, tem a oportunidade aqui de encaixar tudo isso aqui que eu achei que era básico, mas não é tão básico. Vai ajudar muito aqui. Então isso é muito bacana. E aí você, incansável, resolveu mudar de segmento de novo? Foi. Aí você saiu e foi para Escola Internacional? Não, aí eu voltei para o Contact Center. Foi para Atento. Foi para Atento. Super entendente. Um convite lá da Atento. E aí isso foi com 1 mês e meio de pandemia. Quase te encontrei lá, né? Foi. Eu fui para Atento. Foi uma coisa muito desafiadora, porque não só por Atento ser gigantesca, eu assumi ali todos os clientes da vertical financeira, mas porque a gente estava 100% remoto, eu só fui no site pegar o meu notebook e voltei para casa. Então assim, não conhecia ninguém, tinha muita gente na empresa, no meio da pandemia, tinha acabado de começar, uma série de problemas de espaço físico por conta de espaçamento, e uma série de desafios já para eu resolver sem conhecer ninguém. Então assim... Na Atento eu fui para lá para cuidar dos clientes globais. Então eu tinha que cuidar da Lenovo, da Sony, Mercado Livre porque é México, consulta espanhol, que mais? Tinha mais alguns lá, eu tinha 7 clientes globais. E, cara, fui como consultor, para dar consultoria lá, e fiquei pouco tempo nesse papel porque chegou a pandemia.
E eu até pensei que o projeto ia acabar, que eu ia ter que sair dessa consultoria que eu estava fazendo para eles, mas aí eu fui chamado para mudar o papel da minha consultoria. Falou, cara, tem aqui 3.000 funcionários dessa lista de clientes, tem que mandar tudo para casa. E aí o meu objetivo com o time lá foi montar o plano estratégico de mandar todo mundo para casa o quanto antes. A gente teve Desafiador. que comprar modem, sabe aqueles modemzinhos USB? Porque tem gente que mora em lugar que não tem rede Sim, cabeada sim. de internet. Foi um projeto dos mais desafiadores que eu participei, dos mais caros em investimentos, porque não, era uma coisa que você não tinha como medir o ROI disso. E não era comum, né? Você só tinha que manter a pessoa trabalhando. É, E foram gastos. Ali a empresa gastou pra caramba para milhões. conseguir manter. Ali foi o compromisso com os contratos, né? Manter os contratos ativos, né? Falar, a gente não pode deixar o cliente do Nubank, o cliente da Telefônica, o cliente do Mercado Livre sem atendimento. Desamparado. Foi uma loucura essa pandemia. Eu Foi nunca desafiador. trabalhei tanto como nessa época das 8 à Não tinha meia-noite, fim, né? porque tinha que garantir que todo mundo estivesse trabalhando. Foi uma loucura. Foi muito difícil mesmo. E aí, mas pra você foi tranquilo voltar, às vezes você estava já no call center tanto tempo, então saiu da G4, voltou para o call center, lá para Atento, e daí você saiu e mudou de segmento de novo. Aí assim você saiu da Atento para Não, outro segmento. na verdade ainda não. Eu fui para Porto Seguro. Mas Porto Seguro, call center? Call center, call Ah, eu center. não sabia, eu pensava que você estava com Porto Né, Seguro. Outro... planejamento e dados. É que por você estar dentro do cliente, né, você ser o cliente, você está muito conectado com o negócio. Né? Então você acaba fazendo muita interlocução ali com as áreas de produto mesmo. Todo mundo fala muito bem da Porto Seguro, Sim, né? empresa muito legal. Aprendi muito lá também. Fiquei 2 anos lá, me desenvolvi bastante lá dentro. E aí você fica... Foi o primeiro olhar, né, de estar ali como cliente. Eu sempre fui prestador de serviço. Lá eu era o cliente, então eu tinha que ajudar, né, estar conectado ali com o produto em si, né, com a solução do negócio. E não só, né, não só sou estranho, porque é muita coisa, mas não só prestar o serviço, o atendimento, mas sim ser responsável pelo negócio, pelo produto em si. Então é um olhar muito diferente. Mas aí, nós somos de uma época que o sucesso, pelo menos no caso dos nossos pais, nossos avós, era passar décadas numa empresa. Você passou 10 anos lá, 11 anos na 11 anos. Teleperformance. Depois você dissolveu isso, foi passar 1 ano e meio em uma, 2 anos em outra, 1 Foi. ano e meio. Isso foi algum problema para você em algum momento? Ou não? Ou foi só aumentar a sua bagagem? Não, eu não vi como problema, acho que foram oportunidades aí de desenvolvimento que foram aparecendo. Eu acho que aproveitei o momento ali, entendi que eu ainda estava pronto para encarar novos desafios, ainda estou. E aí eu fui fazendo essas mudanças para aumentando de fato a bagagem. Nunca recebi nenhum feedback, nenhum apontamento do você tá migrando demais. Eu recebi até feedbacks contrários, pô, que legal, vi tua experiência ali, você já passou por lugares diferentes, segmentos diferentes, então a gente quer te convidar para cá, situação que eu passei agora, porque acho que você pode ajudar a gente aqui, porque você tem essas visões, aquelas visões e aquelas visões. Uhum. Então, para mim, agregou muito. Então, foi muito satisfatório essas mudanças que eu tive ao longo da carreira. Muito bom. E depois, é legal, eu tô passando por passo a passo a sua carreira, porque lembrando, você saiu lá da PA, e aí a gente já está aqui em cargo de superintendência, em gerenciamento na área de planejamento, e diversos já passamos por um tipo de negócio até agora, né? Foi um tipo. G4, aqui a Porto Seguro eu pensei que fosse outro tipo de Não, negócio, call mas center. ainda é call center. Call center. E depois? Aí sim, aí eu fiz a terceira, né? A segunda, o segmento além do call center, seria o meu terceiro segmento. Aí eu fui para a International School, por uma empresa de Educação. que é muito Call diferente. center, segurança e facilities, e agora educação. Educação, foi isso mesmo. Aí eu fui ocupar uma posição lá de head de eficiência e qualidade. Também nunca tinha tocado a área de qualidade. Para mim foi um grande aprendizado, foi muito enriquecedor. Então, eu assumi a parte de eficiência, de qualidade, canais, de projetos e dados. A Verônica tá lá ainda? Já saiu, ela está numa outra empresa agora. Verônica, queremos você aqui, hein? Boa. A Flávia também, queremos você aqui. Boa, a Flávia também. E aí? E aí lá na... Completamente diferente do que eu já tinha vivido também na G4S, que já era outro segmento. Sério, outra coisa? Que é uma outra cultura, né? Tem a questão da gente entrar para implantar controles. A empresa já tinha alguns controles, né?
assim como a G4 já tinha também. Mas tinha alguns desafios de criar processos, criar a forma de medir, porque você não tinha nem a forma de medir. Então, para eu medir isso aqui, você vai ter que todo dia aqui apertar isso aqui na planilha, para eu poder no final do mês medir. Então, a gente teve que criar a metodologia, criar o processo para poder medir o indicador. E é uma outra cultura, uma cultura de educação. Nunca tinha trabalhado. Para mim foi um aprendizado incrível, assim, trabalhar com professores, de fato. Então, grande parte das gestões que estavam ali comigo, pares, né, outras áreas, eram não dá para falar que é ex, né? O professor é para sempre, eram professores. Então, uma cultura muito diferente. Uma cultura ali que vivenciou sala de aula, que estava lá dentro, que ensinou muita gente. Então, aprender essas visões deles foi muito diferente, assim, foi muito legal. Então, poxa, às vezes não é só o número 1 mais 1 dando 2. Você tem o outro lado ali também, dentro da sala de aula é diferente. O aprendizado do aluno não é binário. Então, você precisa ter esse olhar. Então, isso abriu a mente mais ainda do que eu já tinha aberto lá na G4S. E nesse momento aí você chegou, já tinha uma equipe ou você precisou contratar time? A gente foi montando. Na verdade, eu cheguei, aí eu ganhei algumas pessoas, né? Veio uma de cada área, e aí totalizaram 5 pessoas. Aí a gente foi criando a estrutura, porque a área não existia. Cada um fazia um papel distinto, a gente unificou, absorveu algumas coisas e foi criando outras, né? Uhum. Foi deixando de fazer algumas, né? Falar, isso aqui acho que fica lá na área que veio, porque faz mais sentido. Ou a gente automatiza para não precisar fazer braçalmente. E a gente foi ganhando corpo. Aí, poxa, aí assume uma área de dados. Aí agora implanta a área de qualidade, que não tinha. Agora vamos criar uma área de canais. Poxa, agora tem uma outra pessoa aqui que pode ficar contigo para você criar uma área de projetos. E aí que eu saí de lá, 2 anos depois, acho que tinha 13 pessoas na equipe. Caramba! A gente assumiu até um pedaço de logística dentro da equipe. Então era uma área nova na empresa. Então. Uma área nova na empresa. A gente assumiu até uma parte de dados ali dentro de logística, que não tinha nada a ver com o que a gente fazia. A gente entrou para ajudar também e deu certo. Olha que legal. Muito bacana. Caramba. Aprendi muita coisa diferente. Assim. E o que aconteceu que você migrou de novo, saiu de lá? Você foi para outro... Foi para o PagBank. Aí você mudou, agora foi para o mercado financeiro. Eu voltei, mercado financeiro, mas voltando para call center, só que de novo como cliente, assim como na Porto Seguro. Então, eu fui no PagBank para ajudar a cuidar das empresas terceiras, né? Olha só. Que eram 5 Tava empresas do outro lado terceiras. da mesa agora, de novo, né? Como assim foi no Porto Seguro. Porto, só que no potencial ali maior em termos de cuidar de outras empresas, porque a gente tinha 5, né? Acho que tem até hoje. Em 5 empresas que a gente cuidava ali para atendimento. É muito grande o atendimento do PagBank. E lá também teve que formar time, desenvolver... Cara, zero ou não? O time já existia, a gente precisou fazer alguns ajustes. Não, né? Foi igual na escola, então, que não. Foi uma área nova, que precisou formar tudo ali. A gente fez alguns ajustes, que passamos por alguns desafios também, como toda empresa passa, então a gente teve que ajustar algumas pontas ali, equalizar um pouco o custo, né? Faz parte. Acho que qualquer empresa tem isso, a gente é focado em resultado. Então a gente teve que dar fazer uma reestruturação ali no time e adequar alguns processos, mas assim, rapidamente o time ajustou, questão de 4 meses a gente estava rodando bem já. Qual que é a complexidade, então, de mudar de segmento, assim? Tem alguma coisa que te fala, cara, isso aqui é difícil, vou mudar de novo, vou ter que... É que quando você muda de segmento, uma coisa que é importante que eu aprendi depois de um tempo é você dedicar um tempo a aprender do negócio. Porque às vezes você vem, e foi muito no que eu vinha no começo, assim, eu vou implantar a metodologia de processo, como a gente falou aqui. Vou implantar a metodologia de controle, de indicadores. Mas se eu não parar para sentar e entender o negócio, daqui a 6 meses que eu implantei tudo isso e funcionou, eu vou olhar e falar, poxa, e agora? Como é que eu ajudo se eu não sei do negócio na ponta? Então, para eu aprender do negócio, eu preciso sentar e estar disposto a isso. Isso eu aprendi muito quando eu tive a área de qualidade lá no International School. Então, para eu dar o próximo passo, que era a área de qualidade, não era mais só controle, só processo. Eu precisava entender. Eu entendendo, eu conseguia ajudar. Falar, poxa, aqui está faltando um processo tal, aqui a gente pode colocar tal metodologia, aqui a gente pode colocar todo mundo numa sala e treinar essa tal coisa aqui que não tá legal, não está funcionando. Então, acho que o maior desafio é você estar disposto a aprender do negócio. Seja ele segurança facilities, seja ele educação, seja ele saúde. E como é que você lidar com a questão da velocidade do negócio? Porque no call center o ritmo é, pelo que eu vivi,
é frenético independente do nome, né? Você já tem teleperformance, Sim. context e tal, é frenético Sim. o ritmo. Sempre um pouco mais. Né? E aí você chega, troca e vai para um lugar que quando é próprio, quando é, né, tipo uma G4, eu imagino, tal, ou uma International School, o ritmo é outro. Eu cheguei a receber feedbacks engraçados, mas importantes, do tipo, ó, vai mais devagar, que você tá muito rápido. As pessoas estão assustadas. Uhum. Não que a gente pesava a mão na gestão, não era isso, mas você queria pôr velocidade no time e nas áreas. Fala, gente, mas precisamos de dinamismo, vamos resolver, vamos mudar o processo, vamos arrumar, vamos criar. Calma, o ritmo aqui é diferente, é uma outra cultura, né, é um outro segmento. Então isso também foi algo que eu precisei me adaptar. Poxa, eu tenho um ritmo no call center. Se eu chego numa outra empresa que culturalmente é outro ritmo, eu vou fazer, eu vou implantar, eu vou inovar, eu vou mudar. Mas eu vou ter que acompanhar parte do ritmo ali, senão as pessoas vão achar que você é só um doido que chegou lá e quer atropelar todo mundo. Então tem que tomar cuidado com isso, porque você tem que respeitar a cultura. Né? Eu lembro Cultura quando eu é algo troquei forte. de segmento, eu tive uma reunião com uma diretora e eu propus lá uma ideia, ela falou assim, tá, quando você pode me entregar um plano disso? Já gostei que ela me pediu um plano. Então não pediu a data de entrega. Eu falei, ela quer um plano antes de pedir data de entrega. Aí eu falei, eu vou te passar tal dia. Ela falou, não, daqui 3 semanas a gente se fala. Eu falei, nossa, cara, que Que é isso, né? sensacional, maravilhoso. Diferente. É diferente, é É diferente. diferente mesmo. E aí, e depois? E aí eu fiz a última transição agora de uma proposta recente, né? Tô 1 semana, eu nem publiquei ainda, na App Vida, segmento de saúde. Pô, então Completamente peraí. diferente. Telemarketing, depois você foi para segurança e facilities, depois você foi para educação Isso, e agora saúde. 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 Rapaz, E saúde de fato, né? De hospitais, clínicas, outro mundo. Rapvida, qual que é o nome? A Apvida ela é uma empresa que é lá de Fortaleza, que comprou a Notre Dame Intermédica. Notre Dame. Ah, tá, E tá, 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 aí, tá. hoje eles estão Conheço um Notre muito Dame. grandes, né? É mesmo? É que aqui na região de São Paulo, Notre Dame Intermédica tinha um nome mais forte. Né? A Apvida estava mais no norte e nordeste, e agora que ela incorporou, ela está expandindo a nível Brasil. É uma empresa familiar? Ela é capital aberto, mas os grandes acionistas são da família que fundou a Apvida. Mas é uma empresa de Caramba. capital aberto na bolsa. Então, Agora assim, está naquela responde etapa, por então, resultados. entendendo o negócio. Agora. Entendendo o negócio. Aprendendo, né, com as pessoas. Primeiro a gente aprende para depois a gente conseguir ajudar. Caramba, Fernando, que coisa, que carreira legal, hein? Interessante, interessante demais que você passou por tantos mercados, mudando de ritmo, né, se adaptando toda hora e conhecendo muita gente nesse caminho. Muita gente, nesse caminho curioso. todo, né? Agora o papel que eu vou desempenhar, estou desempenhando lá, está dentro da estrutura de RH. Uma estrutura que eu nunca trabalhei na carreira. Porque normalmente planejamento tá mais para dentro da estrutura de tecnologia ou financeiro, né? Mas é um pouco do que a gente falou, que controle, processos, indicadores, medição, a gente põe em todos os lugares. O RH precisou colocar isso dentro também. Então, por isso dessa cadeira. Para ter um olhar para a empresa como um todo, mas dentro de RH. Isso vai muito de encontro com o que eu vejo em empresas globais. A área de projetos não tem só mais dentro da área da diretoria de projetos, programas, portfólio. O RH tem um gerente de projetos, o financeiro tem um gerente de projetos, a outra área tem um program manager, outra área tem um portfólio manager. Não tá mais, antes ficava só em tecnologia, né? Todo mundo precisou. E para gente que lidera projetos é muito bom, porque daí você tem um ponto focal que fala a mesma língua que você, Exatamente. né? Porque é aquilo, você vai precisar ter controle, processo, indicadores em todas as áreas. Porque se você não medir, você não gerencia, então senão fica subjetivo. Então é importante ter área de projetos, área de dados, área de controles em todas as áreas hoje em dia. Puxa, que legal. Tá gostando lá? Muito, muito. Empresa muito legal. Uma cultura muito bacana, forte, muito forte em pessoas. As pessoas se preocupam com gente. E isso é muito conectado com o que eu acredito, né? Com os meus valores. Assim. Eu acho que resultado é importante, a gente está lá para isso, porque no final do dia a empresa tem que bater o resultado para poder pagar o salário de todo mundo, senão não se sustenta o negócio. Por isso que a gente entende, né, essa cobrança e ela tem que existir, eu venho dessa área. Mas quando a gente olha para pessoas, é um dos pilares mais fortes, acho que talvez o mais forte para mim, que é o que eu mais acredito. Então, quando você está numa empresa que se preocupa com gente,
para mim conecta com meus valores e me motiva demais. E aí é difícil quando a gente, por acaso, acaba passando por empresas que isso não está ali na primeira linha, ou o cliente não está no centro, acontece, né? Acontece. Pô, muito legal, acho que a sua história inspirou aí, motivou muita gente que está lá hoje na PA, né, pensando, poxa, não estou aqui, mas não tá, dá para crescer, dá para sustentar a família, realizar sonhos, né, viajar, né, realizar coisas para você, para sua família. Basta você se dedicar, procurar ali que tem espaço. O call center é um lugar que dá para crescer. Sim, eu defendo muito. Com certeza, com certeza. E eu agradeço aqui a sua participação. Já chegamos ao fim aqui. Quer deixar alguma mensagem aí? Eu agradeço aqui o convite. É uma honra estar aqui, Michel. Então, para mim, é o primeiro aqui que eu gravo, né? Então, é uma novidade muito legal. E acho que é um pouco disso que você falou. O recado acho que é esse. A gente acreditar ali, seja onde for, né? O contact center é um grande exemplo, que é o mercado que a gente vive. Mas, às vezes, a gente encara algo como temporário, como algo ali para quebrar um galho, para fazer um bico, né? Como a gente disse aqui no começo. Mas, se você acreditar, se você se esforçar, se desempenhar, você pode sim crescer. Acho que esse papo aqui é um exemplo. Então, assim, é se esforçar, acreditar e querer fazer. A gente consegue. Pô, pessoal, presta atenção aí, corre atrás. Esse foi o Gente Conectando Gente de hoje. Presta atenção lá no YouTube, se inscreve, marca lá o sininho, também no Spotify. E os cortes eu sempre posto lá nas minhas redes no Instagram, tá bom? Vou deixar aqui todos os links para vocês. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado, gente. Valeu, Fernando. Valeu, Michel. Obrigado. Siga agora no YouTube e Spotify. Gente Conectando Gente. Curta, se inscreva e, claro, ative o sininho.